Olá pessoal, vamos para mais uma aula de custos. Agora é custeio por absorção. O livro base é do Evandir Migliorini, Custos, Análise e Gestão. Aqui está meu e-mail, caso precise de alguma coisa, uma dúvida, sugestão, comentário, algum erro. Então, custeio por absorção caracteriza-se por apropriar custos fixos e variáveis aos produtos. Desse modo, os produtos fabricados absorvem todos os custos incorridos de um período. Então a gente vai ver em relação à matéria-prima, né? Então, ser componente físico do produto é a condição básica para que se possa caracterizar algo como matéria-prima, né? Então, somente pode se apropriar por meio de rateios quando não é possível identificar a quantidade de matéria-prima aplicada no produto. Incorre-se custo quando se consome a matéria-prima, e não quando compra. Quando a compra é investimento. E ICMS e IPI, fala desses impostos. ICMS é estadual, a gente chama que é no preço por dentro, e IPI é federal, não está no preço por fora. Então são pagos somente uma vez pelo consumidor final, né? Não pode tributar duas vezes, né, o imposto do produto. Então o preço segue por essa forma, né, igual o valor da mercadoria sem impostos, vezes 1 mais IPI, se houve 100% menos ICMS, porcentagem. Então vamos, esse exemplo assim, vamos supor que o fabricante X ele vende um produto por R$ 2.200. Então, nesse valor está incluso 10% de IPI, então que é 200, e 18% de ICMS, que é 18% de 2.000, não de 2.200. Então, a receita líquida de venda é 1.640. Então, o fabricante X ele dá para o governo R$200 de IPI e 360 de ICMS. Então vamos supor que ele vendeu para o fabricante Y e o fabricante Y então ele pagou 2.200 ao fabricante X. Então ele tem 10% de crédito de IPI, 18% de crédito de ICMS, 360. O custo da matéria-prima para ele foi 1.640. Então o valor bruto vamos supor que ele vendeu por 22.000. Então IPI incluso é 10%, 2.000, ICMS incluso 18%. A receita líquida de venda 16.400. Então, se eu perguntar assim, quanto que o fabricante Y deu ao governo federal de imposto? Então, ele deu R$2.000 aqui, que é o valor bruto da venda, IPI incluso da venda, só que ele tinha 200 a receber, então ele contribui com 1.800. E o ICMS, por exemplo, é 3.600 menos 360. Então, é isso que ele contribui. Então vamos supor que o Y vendeu para o fabricante Z. Então o fabricante Z pagou 22.000 ao Y. Então tem crédito de IPI, crédito de ICMS. Então custa a matéria-prima para ele foi 16.400. O valor bruto da venda, vamos supor que vendeu por 110.000. Então IPI incluso 10.000, ICMS incluso 18%. Então quanto que o fabricante Z contribuiu para o governo federal? Então foi 10.000 menos 2.000. Então ele contribuiu com 8.000. O governo recolheu, né, 8.000, e de ICMS foi 18.000 menos 3.600, que dá 14.400. E a receita líquida da venda é 82.000. Então aqui, ó, o IPI, o fabricante X e YZ contribuiu no total de 10.000, 200 do X, 1.800 do Y, 8.000 do Z. E do ICMS, 260, 2.050, 2.400, que dá 18.000. Então a pergunta é, em que condições os impostos ICMS e IPI não são considerados custos nem receita para a empresa? Por quê? Então é quando são recuperáveis, né? Pois a empresa pode abater o valor do imposto a recolher. Então, método de avaliação dos estoques, né? A gente vai ver alguns. Então tem o EPS, né? Que é o último a entrar, primeiro a sair. Do inglês é last in, first out. PEPS, primeiro a entrar, primeiro a sair. E a gente vai ver também custo médio ponderado móvel. A gente vai ver no exemplo. Tem esse exercício também. Uma empresa apresentou o seguinte movimento de estoque de sua matéria-prima X no mês de março. Então tem o dia 5, fez a aquisição de 10 unidades a R$120 cada. Dia 15, aquisição de 12 unidades a R$130 cada e assim por diante. Calcule o custo das requisições de materiais e o custo do saldo de estoque pelo método da média ponderada móvel. Mas aqui eu vou fazer por todos, né?
Só para você entender. Então, se fosse pelo PEPS, então dia 5, aquisição de 10 unidades a 120, né? Então deu R$1.200. Então dia 7, requisição de 8 unidades. Né, ali embaixo, dia 7, requisição de 8 unidades. Então saiu 8 unidades a 120. Então isso dá 960. Então a gente ainda tem 2 unidades. Então isso dá 240. Então dia 15, a gente aquisição de mais 12 unidades a 130. Então dá 1.560. E dia 20 teve requisição de material de 11 unidades. Então, quais são essas 11 unidades? Então tem que ser 2 unidades de 120, né? Porque aquelas 2 unidades já estavam, então elas são a primeira a entrar, a primeira a sair. E fica faltando 9, então é 9 unidades de 130. Então isso dá 1.410. Então ainda a gente tem 3 unidades de 130, dá 390. Então dia 25 teve nova entrada, né, aquisição de 15 unidades por R$150 cada. Isso dá 2.250. E dia 28 requisição de 17 unidades. Então a gente tinha 3 de 130, elas vão sair, primeiro entrar, primeiro sair. E fica faltando 14 de 150. Dá 2.100. Então a gente sobra uma unidade de 150. E dia 30 a gente pediu mais 5 unidades de 170. Então vai dar 150. O saldo total fica 6 unidades de R$1.000. Agora vamos fazer pelo último a entrar, primeiro a sair. Então dia 5 teve aquisição de 10 unidades a 120. Que dá 1.200. Dia 7 aquisição de 8 unidades a 120. 960. Até que igual. Sobrou 12 unidades. Dia 15 entrou 12 unidades a 130, 1.560. E dia 20 requisição de material sendo... no dia 20 pediu 11 unidades. E a gente... Então vai sair 11 dessas últimas que entrou, né? Porque o último entrar primeiro sair. Então vai sair 11 de 130, 1.430. Então a gente vai sobrar uma unidade de 130 e 2 unidades de 120. Então aquela primeira que entrou, ela não conseguiu sair ainda, né? Que é a última que entrar, a primeira que sai. Então dia 25 entrou 15 unidades de 150. Dá 2.250. E dia 28 a gente foi requisitado 17 unidades. Então vai sair essas 15 de 150. Tinha sobrado uma de 130. Então vai sair uma de 130 e uma de 120. Então fica 15 vezes 150 mais 130 mais 120. Dá 2.500. Então o saldo sobra uma unidade de 120. E dia 30, então a gente fez a aquisição mais de 5 unidades de 170. Então o saldo fica 5 unidades de 170 e 1 unidade de 120. Então 970. Agora vamos fazer pela média ponderada móvel. Então dia 5 temos aquisições de 10 unidades a 120. Dá 1.200. E dia 7 aquisição de 8 unidades a 120. Então saiu aquelas mesmas, né? Porque ainda não tem uma média. Então até que tudo igual, 2 unidades a 240. E dia 15, aquisição de 12 unidades a 130. Então a gente tem um saldo de 12 vezes 130 mais 2 vezes 120. Então isso é uma média ponderada móvel. Né? Dividido por... Então isso aqui vai dar 14 unidades vezes 128,57. Dá 1.800. É 12 vezes 130 mais 2 vezes 120 dividido por 14, que é 14 unidades. Então esse valor dá 128,57. Aí eu multipliquei por 14, faltando um dividido ali por 14. Deu 1.800. Essa média ponderada. Então dia 20 teve a requisição de 11 unidades. Então saiu 11 unidades a 128,57. Dá 1.414. Então o saldo sobe a 3 unidades de 128. Que é aquelas unidades agora viraram 128,57. Né? Que é a média ponderada móvel.
E dia 25 entrou mais 15 unidades de 150. Então agora a gente tem, o saldo é 3 vezes, que a gente tinha 385,71, mais, não, peraí, vou editar aqui rapidinho. Então arrumei aqui, o saldo é 3 vezes 128,57, vezes 15 vezes 150, dividido por 18 unidades. Então isso vai dar igual a 146,42. Eu faço vezes 18 unidades, dá 2.635. Então dia 28 teve a requisição de 17 unidades a 146,42, que deu 2.489. Então o saldo a gente tem uma unidade de 146,42. Então, esse 120 aqui não tem, tá confuso aqui. É uma unidade de 146 dá 146, né? Então dia 30 entra 5 unidades de 170. Então o saldo é 5 unidades de 170 e uma unidade de 146. Isso dá 996. Então é sem fazer a média ponderada a cada dia que vai passando, né? Então aqui uma perguntinha. Em uma defração, o custo do saldo de estoque final do material é maior que PEPs ou EPS ou custo médio ponderado móvel, né? Então é PEPs, pois os custos mais antigos será maior. Perdas de matérias-primas, né? Perdas normais. Integram o custo dos produtos. Perdas anormais não devem ser tratadas como custo de produção, mas levar diretamente ao resultado do exercício. Então, uma perda normal é, sei lá, você vai fazer uma camiseta, você compra tecido, aí sobe aqueles retalhinhos assim do canto. Então, não tinha como não perder. Você pode minimizar a perda, né? Fazer algo otimizado que no tecido encaixe mais camisetas possível, mas sempre vai ter um pedacinho de perda. Então agora vamos fazer um exercício. Então esse exercício quer saber, né, quanto foi pago ao fornecedor, né? A empresa fez uma compra de 10 unidades e requisição do estoque 6 unidades dessa matéria-prima, cuja requisição foi valorizada 80.400, né? Vamos lá fazer. Então, em 3/1, foi pedida 6 unidades requisitadas de matéria-prima, né, no estoque a 80.400. Então, o custo unitário foi 13.400 dessa requisição. Então, um dia antes, a compra, né, foi feita de 10 unidades, então a 13.400. Então, o custo foi 134 mil. Só que está dizendo que o seguro e o frete foram contratados pela JB por isso. Então, a dedução do frete segura, menos 11 mil, né? Então, o valor sem impostos dá 123 mil. Só que a gente tem aquela fórmula, né? Que preço igual ao valor da mercadoria sem impostos, vezes 1 mais IPI, sem necessidade de ICMS. Então, 123 mil, que é o valor sem impostos, vezes 1 mais 8%, que é do IPI, dividido por 1 menos 18% de ICMS. Isso aí dá 162 mil. Então, a gente pagou o fornecedor, a empresa pagou 162 mil ao fornecedor. Então, vamos para mais um exercício. Então, tem uma empresa, ela fabrica o produto X e ele consome a matéria-prima P e Q. Então, ele quer saber qual o custo de matéria-prima para cada unidade do produto. Então, a gente tem que calcular qual é o custo de P e qual é o custo de Q no produto. Então, a gente tem que lembrar que durante o processo de fabricação normal que ocorram perdas de 12,5% na quantidade registrada de cada matéria-prima. E cada unidade acabada de X pesa 1,05 kg. Então é 70 kg de 0,7 kg de P e 0,35 de Q. Então para fazer isso, o custo de P para matar exercício é 0,70 kg dividido 1 menos a perda. Então isso dá 0,8.
Então, isso vezes R$100, que dá 80. E o custo de Q é a mesma coisa, só que é 0,35. E vezes 230, está no enunciado, dá 92. Então, o custo da matéria-prima é 80 mais 92, dá 172 para cada unidade. Então, considere que na fabricação do produto J é consumida a matéria-prima X. Em determinado mês, o estoque inicial era zero. Nesse mês, foi adquirida 500 kg dessa matéria-prima a preço de R$100 o quilo, estando incluso nesse valor 18% de ICMS. Foi utilizada 4/5 dessa quantidade na fabricação de 20 unidades do produto J. O custo de mão de obra direta e os custos diretos de fabricação totalizaram 37.200 no mês. Foram vendidas 15 unidades desse produto no preço unitário de R$5.000, estando incluso nesse valor 18% de ICMS. Determine o custo de produção das 20 unidades J, o lucro bruto do mês e o valor de ICMS a recolher. Então foi 4/5, né? 4/5 de 500 é 400, então a R$100. Então deu 40 mil. Menos o ICMS, que é 40 mil vezes 0,18, dá 7.200 de ICMS. Então o consumo de 400 kg é 32.800. Então os outros custos é 37.200. Então o custo de produção deu 70 mil. Então o custo unitário para 20 unidades dá 3.500. A receita de 15. Então a receita de 15, né, unidades ser vendida dá por R$5.000, dá 75 mil. Menos ICMS, 75 mil vezes 0,18, que dá 13.500. Então a receita líquida foi de 61.500. Menos o custo dos produtos vendidos. Então se o custo unitário é 3.500 e foi vendido 15 unidades, então é 3.500 vezes 15, que dá 52.500. Então o lucro bruto é de 9 mil. Então o ICMS a recolher é igual ao ICMS recebido na venda, menos o ICMS pago na compra. Então, o pago na compra foi os 50 mil vezes 0,18, né? Que comprou 500 kg de matéria-prima, que dá 9 mil. Então, o ICMS a recolher é 3.500, que foi o recebido na venda, né? Menos 9 mil, que dá 4.500. Agora eu vou para outro exercício, né? Em 2006, o estoque inicial de uma certa matéria-prima era de 55 mil. Durante o ano, foram adquiridas 1.843.000 dessa matéria-prima. No final do ano, o estoque era de 103 mil. Demonstre o cálculo do custo da matéria-prima consumida. Então, isso é bem simples. Então, a gente tem que lembrar que estoque inicial mais entradas menos saídas é igual ao estoque final. Então, o estoque inicial é de 55 mil. Entre o 1.843.000 menos saídas, ficou 103 mil. Então, isolando saídas, vamos ter que as saídas é igual a 1.795.000. Então, esse é o custo da matéria-prima consumida. Esse aqui é mais de lembrar a fórmula mesmo, né? De estoque inicial mais entradas menos saídas igual ao estoque final. A empresa Ginga LTDA fabrica os produtos Samba e Valsa, os quais consomem a matéria-prima P. No mês de maio, o estoque inicial dessa matéria-prima era nulo. A empresa adquiriu nesse mês 1.000 quilos, pagando ao fornecedor R$30.000. Sempre quando eu falo reais, tá em dólar, né? Mas tanto faz. Estando inclusos nesse valor 18% de ICMS, o qual é recuperado. No final desse mês, o estoque dessa matéria-prima era de 2.460. No mês foram consumidas 300 kg na fabricação de valsa. O restante da requisição foi utilizado na produção de samba. Determina o custo da matéria-prima consumida na produção de cada produto. Então, foi comprado 1.000 kg a R$30.000. Então, menos o ICMS, né, que é 18%. Menos 5, dá 5.400. Então, o valor da compra foi 24.600. Então, estoque inicial mais entradas menos saídas é igual ao estoque final. Então, 0 mais, que era nulo, está dizendo iniciado, mais 24.600, menos saídas igual a 2.460. Está dizendo no iniciado que foi estoque final.
Então saídas 22.140. Então se 24.600 era 1 tonelada, 22.140 é X. Então, fazendo essa regra de 3, a gente vê que dá 900 kg. Então, foi consumido 900 kg dessa matéria-prima. Então, no enunciado está dizendo que foi 300 kg na fabricação de valsa. Então, se é 900 kg, foi 600 kg para samba. E se 900 kg é R$22.140, então 600 kg é X. Então, fazendo essa regra de 3x dá 14.760. E se fazer a mesma coisa para 300 é igual a Y, a gente vai achar que Y é igual a 7.380. Então, o custo da matéria-prima consumida na produção de samba é 7.380 e na de valsa é 14.760. Então é isso, pessoal. Se puder dar um joinha aí pra me motivar, eu agradeço. Se foi útil, dá um comentário aí que foi útil. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode mandar e-mail ou comentar aqui no próprio vídeo. Valeu!